Olá, caros alunos. Vamos então iniciar aqui a nossa unidade 1. Meu nome é Denis Martino. Vocês já me conhecem, né, do vídeo de apresentação, professor de harmonia e análise. Então, nessa unidade 1, a gente vai estudar esses preceitos básicos aí da teoria musical que vão auxiliar a gente a entender, compreender e realizar esse estudo de harmonia de uma forma mais interessante e mais embasada, né? Então, vamos para a nossa unidade. Eu fiz aqui um material, a gente vai mostrando a tela aqui, os slides, e à medida que for necessário eu vou passando para a partitura, a gente vai mostrando essa parte da notação musical também, que tem a ver com a matéria, né? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, né, para que estudar harmonia? Né? Qual que é a importância do estudo desse campo aí da música, né? Então, vamos entender, né? Não são todos que realmente se dão conta de que estudar harmonia significa algo muitíssimo mais profundo. É conhecer a própria matéria da música, compreender os complexos laços funcionais que ligam hierarquicamente as notas de uma tonalidade e, consequentemente, a rede de acordes por ela gerada. Observar a organização tonal e descobrir que o sistema harmônico como um todo é deduzido inteiramente de suas premissas, né? Então essa é uma citação que eu peguei do livro Harmonia Funcional, do Carlos Almada. Esse livro ele é muito importante, eu gosto muito de usar ele como embasador das minhas aulas e eu recomendo muito para quem quer entender a harmonia e para quem também quer ensinar sobre harmonia, né? Já que aqui a gente está falando de um curso de licenciatura em música, porque é um livro bem prático, uma linguagem acessível, né? Não é nada com uma linguagem rebuscada, é um livro realmente prático para o músico que vive de música, que está tocando por aí, que quer resolver esse campo da vida assim de uma forma mais simplificada. Bom, simplificada não é bem a palavra, né? Mais direta, digamos assim, né? Sem ficar muito em questões teóricas que às vezes a gente não usa muito no dia a dia, né? Esse livro ele é bem voltado realmente para a música popular, embora tenha ali nele também diálogo com coisas que, né, da história da música, da acústica, de outras coisas assim. Então, tá aqui feita a recomendação do livro, é um livro que eu gosto bastante, tá? E essa citação ela fala, né, que entender, né, esses laços funcionais que ligam as notas, a tonalidade, né, estudar a própria matéria da música, porque a música tonal ela é feita de harmonia e melodia, né? Então é uma melodia que está sendo acompanhada por uma harmonia, basicamente. É claro, tem as exceções, tem música, né, contrapontista, experimental, tem coisas que são só rítmicas, né? Mas aqui a gente falando da grande maioria das músicas, a gente vai estar baseado nisso que está aí, né? Então, estudar harmonia nos ajuda a compreender a música de uma forma mais profunda e analítica. Ajuda a hierarquizar os sons em determinados contextos. Nos permite compreender o que tocamos e o que ensinamos. Então, olha que interessante, né? Vocês que estudam licenciatura em música, ajuda a compreender o que você vai ensinar, né? Então, muitas vezes você vai ensinar uma música, às vezes você é um professor de violão, de guitarra, de teclado, de piano, de sanfona, ou se você tem um coral, você tem um pequeno grupo musical ali que você ensaia, né? E você precisa ensinar coisas para seus alunos, e saber a harmonia ajuda você a compreender melhor e a ensinar melhor, né? Porque você vai estar ensinando a função daqueles acordes, a função do que está acontecendo ali e a lógica dessa hierarquia, né, que os sons produzem, né, no sistema tonal. Então, quem deve estudar harmonia? Qualquer pessoa? Pode ser, né? Qualquer pessoa que estude música, né? Mas vamos ver aqui, né? Muitas pessoas pensam
que esse tipo de estudo fica restrito aos compositores, pois eles precisarão das ferramentas que esse tipo de estudo provê para compor suas músicas. Porém, estudar harmonia não se restringe somente a esse público, né? Então, claro, os compositores têm que estudar harmonia, é obrigatório, sim. Não... Ah, mas o ciclano não conhece harmonia, não sabe nada de música e fez músicas lindas. Ah, o Beltrano fez. Tá, gente, mas às vezes, se essa pessoa tivesse tido acesso ao estudo, ele faria coisas melhores ainda, ou faria de uma forma mais fácil, mais simples, né? Mais tranquilo para ele. É claro, eu quero tirar aqui da conta a pessoa que é autodidata, que se resolveu sozinha, né? A grande maioria das pessoas precisa estudar para compreender a música, né? Então vocês estão fazendo um curso superior justamente para isso, né? Então, claro, o compositor ele precisa muito estudar harmonia, mas não só o compositor, né? Todo músico profissional deve estudar harmonia para ter capacidade de compreender o repertório que está tocando de forma a analisar composições e arranjos, desculpa, eu fui repetitivo, né? De forma a melhorar a sua interpretação, né? Então, para analisar, né, composições e arranjos de forma que ele possa melhorar a sua interpretação, né? Então, qualquer músico profissional, né, eu não estou falando do amador, da pessoa que toca por diversão, que toca por... Aí não, né? Essa pessoa, muito provavelmente, ela vai ser o aluno das pessoas que estão fazendo, por exemplo, licenciatura em música, né? Mas a pessoa que atua profissionalmente, seja ensinando música, performando, tocando, regendo, né? Todo esse pessoal deve estudar harmonia funcional, harmonia tradicional, harmonia, né? O professor de musicalização consegue, por meio do estudo da harmonia, analisar repertório e fazer as devidas adaptações para a sua realidade acadêmica. Olha que interessante isso, né? Então, às vezes você é um professor, sei lá, de escola primária ali, vai dar aula para crianças muito pequenas, né? Que estão, de repente, sei lá, aprendendo flauta doce, né? Muito comum. E aí surge uma demanda, às vezes da escola, às vezes, né, vai ter um evento, alguma coisa que você precisa tocar uma música que te pediram, e aquela música ela exige algumas adaptações para que aquelas crianças ali consigam tocar. Seja adaptações em termos de arranjo, né, você vai ter que fazer ali um arranjo e dividir aquele arranjo naquela instrumentação que você tem, seja de reharmonização mesmo, de simplificação para que aquelas crianças consigam tocar, né? Às vezes no arranjo se resolve, às vezes a própria harmonia precisa ser simplificada, precisa ser alterada, né? E a gente não pode alterar de qualquer forma, sem critério, né? Tem técnica para fazer isso, né? Então, estudar harmonia para um professor também é muito importante, né? Que eu dei o exemplo da musicalização, mas um professor de instrumento também, né? Que vai ter esse tipo de demanda e, claro, o seu aluno ele precisa ser informado disso, né? Eu não estou falando assim das crianças muito pequenas, apresentação para pais, essas coisas não, né? Mas, sei lá, você vai dar aula de violão para uma pessoa e você pode falar, olha, eu vou te ensinar aqui uma versão simplificada dessa música nesse momento. E depois, quando você tiver um domínio técnico melhor, eu te ensino aí a versão, né, completa, digamos assim, né? Então, a gente tem que ter essa ética com o nosso aluno, mas isso serve, né, para esses contextos, né? E não fazer igual tem no Cifra Clube lá, que tem um monte de harmonia tudo esquisita, fora do que deveria ser e simplesmente está escrito lá, né? Eles têm um disclaimer, né? Mas, enfim, tem muita coisa errada lá, né? Vocês sabem disso. O professor de instrumento também se beneficia dessa capacidade de analisar o repertório que o estudo de harmonia propicia, de forma que ele pode ajudar seu aluno a interpretar melhor os repertórios, né? Interpretar melhor não significa só simplificar para ajudar ele a tocar, mas também interpretar de forma mesmo mais expressiva determinadas coisas ali, que a harmonia
ela vai fornecer pra gente ali quando a gente está estudando, né? Quando a gente vê uma partitura, por exemplo. Então, essas são as pessoas que devem... Ah, tem um regente coral também, né? Regente coral, orquestra e bandas sinfônicas também podem incrementar suas interpretações ao analisar as harmonias nos repertórios, né? Então, quem estuda regência, né? Se aí tem alguém que estuda esse assunto, estuda muito a harmonia, né? Porque a interpretação ela depende de entender o que está acontecendo ali, de analisar o que está acontecendo ali naquela música, né? Naquela partitura. Um ponto aqui para a gente refletir, né? Não é uma competição, não é uma briga, não é nem polêmica, né? Mas entender que existem duas correntes de entender a harmonia, né? Que é a harmonia tradicional e a harmonia funcional, né? A harmonia tradicional, ela vem desde a época que a harmonia foi descoberta lá por Rameau, né? No tratado de harmonia que ele escreveu, e as coisas foram aos poucos evoluindo lá na música europeia, até os dias de hoje, né? Que ali no começo do século XX ali começou a ter esse estudo melhor de harmonia funcional, sobretudo ali com o desenvolvimento do jazz e da forma de tocar que o jazz colocava, digamos assim, né? E aí isso foi sendo desenvolvido. Então, ó, a harmonia tradicional é baseada na condução de vozes, ou seja, nas 4 vozes de um coral. Então a gente pensa baixo, tenor, contralto, soprando, em que melodias de forma independente vão criando acordes e formando a harmonia, né? Então, essa abordagem é a principal abordagem da harmonia tradicional. Ela tem uma série de regras, a gente vai ver algumas aqui, né? Que são regras que vão ajudar a gente a organizar a nossa forma de escrever e de pensar a harmonia também, só que é uma forma dessa concepção tradicional de música, dessa concepção europeia mesmo, né? Da música de concerto. Há uma série de regras de condução dessas vozes e da criação dessas harmonias, dessas melodias, né? O estudo de harmonia tradicional está mais ligado à música de concerto, porém seu estudo é bastante enriquecedor para todos os músicos. Então eu coloco aqui, né, gosto de enfatizar isso, que é um tipo de estudo que ajuda a gente a exercitar a nossa escrita, que ajuda a gente a exercitar a nossa percepção, né, a depender de como isso é feito. Ajuda a gente a visualizar melhor esses encadeamentos de acorde e, claro, as conduções das vozes também, né, de forma que a gente pode, por opção, por exemplo, querer escrever uma coisa de uma forma mais clássica, mais tradicional, né, e seguir esses preceitos aí da harmonia tradicional. Aí o contraponto, né? A harmonia funcional trata os acordes como blocos sonoros, em que a condução das vozes, exceção feita aos baixos, tem papel secundário, né? Então, não importa muito como a voz está sendo conduzida ali, né? O que importa é que você vai tocar e vai dar tudo certo, né? Exceção feita aos baixos, né? Se a gente pegar uma cifra ali, a gente sempre vai seguir aqueles baixos, né? Mas é basicamente essa a grande diferença, né? A harmonia funcional tem origem na harmonia tradicional, mas simplifica muito dos processos de execução e de análise, o que a torna mais prática para o músico popular, né? Então, a harmonia veio da mesma origem, né, pessoal? Ela veio dessa sistematização ali que o Rameau fez, né? Para quem não sabe, Jean-Philippe Rameau, compositor ali do século 18, 18, 17, 18, agora fiquei confuso. Compositor, ele escreveu o Tratado de Harmonia, o primeiro livro ali que conceitua esse assunto, né? E desde então isso foi sendo estudado cada vez mais, foi evoluindo até a gente chegar na harmonia funcional, né? Então eu li isso em algum livro, eu não vou saber precisar agora, mas imagina assim um exemplo, né? Imagina o português e o espanhol, né? Os dois têm origem lá no latim, né? Só que um foi para um lado, o outro foi para o outro, né? Na verdade,
até um pouco diferente. É como se existisse o latim e a harmonia funcional fosse o português, né? Ou seja, o latim é essa tradição, essa língua primeira, e dela derivaram várias outras, dentre elas o português, né? Então, é como se o português fosse a harmonia funcional, né? Que derivou ali do latim, né? A origem é comum, só que a visão dela, as palavras, o jeito é outro, né?